Associação Miguel Arraes, a senhora Elita Ramalho. Com a paz de Deus, saúde todas as autoridades e mais participantes que se encontram neste plenário. Hoje eu estou aqui, sou Maria Elita Ramalho, ex-vereadora dessa casa, né? Fui feliz em trabalhar a Leão Branca do município. Fui vereadora constituinte. Tenho o prazer de dizer que tem mais colegas ex-vereadores que contribuíram muito para que essa lei hoje ela estivesse funcionando em prática uma maior parte. Né? Pelos anos 70, chega a Petrolândia o projeto da construção da barragem de Taparica, que revolucionou a vida de nosso povo, pois as demandas e problemas eram enormes, que tentando amenizar algumas situações, mudando sempre de defesa de direitos humanos para dar respostas jurídicas e determinadas preocupações que agravavam o nosso povo. Quer dizer, em seguida, fez necessário o nascimento de outra instituição denominada Polo Sindical, que é a representação, a referência dos sindicatos da região. Diante de todas essas trajetórias, até os dias atuais, estamos com problemas que afetam o nosso povo, que é o limite de Petrolândia e Itacaratu, e foi forçado esse povo a residir em outro município. Eu acredito que o senhor prefeito sofre as consequências, não só de Petrolândia, como de Itacaratu, né? Isso a gente vem cobrando, estamos aqui em público, né? Também a questão, para que seja incluso nesses programas, da regularização fundiária aqui da região. A Chelsea tem esse débito muito grande com os trabalhadores rurais. Por que eu estou cobrando? Eu estou cobrando porque eu sou uma ex-professora aposentada, mas me identifico como trabalhadora rural, sou ex-diretora do Polo Sindical, do movimento sindical. Eu tenho essa história toda de trajetória de lutas, por isso que eu vejo que é uma carência. E por outro lado, gente, não podia deixar de relatar a situação também da desapropriação, né, dessa área que foi atingida como bem. A desapropriação da FUNAI, através de um decreto, que hoje estão aqui, os senhores estão vendo, aí esse mapa, esse cartaz, né, está mostrando o descaso do dinheiro público, né? De acordo com esta ação desumana, desesperadora, sem perspectiva de futuro, perdemos toda nossa história acreditada em lugar de origem, mais de 100 anos, né? As autoridades presentes, principalmente os poderes públicos, solicitam em nome da associação e demais sonhadores que torcem para que este projeto aconteça, que acordem para ver o prejuízo que o nosso município tem tido com a desativação de nossas produções que eram orgânicas, por exemplo, frutas, legumes e verduras. Só vou concluir solicitando, porque eu fiz uma... Veja só, desse tempinho, deixo como proposta para o município, levando em conta a constituição do PBA para ser aprovado os gastos futuros, a legalização dos municípios de Itacaratu, infraestrutura para suprir as necessidades básicas do projeto Miguel Arraes, como água potável, energia elétrica, escola, saúde, segurança, lazer, pois sabemos que somos cidadãos e merecemos ser reconhecidos. Gostaria de parabenizar essa equipe que faz parte da organização do CAOP, Cidadania de Pernambuco, com meu muito obrigado e a todos que me concederam este espaço, com a esperança de que dias melhores virão. Sucesso e que Deus abençoe a todos. A documentação foi entregue, é importante. Já entregou a documentação? O ofício foi entregue, Marcos. Porque essas demandas nós recebemos, anotamos, depois a gente vai, o MP vai intermediar todas essas observações, todas essas que foram feitas, todas essas denúncias. Vocês fiquem tranquilos que o povo que foi para a rua nos apoiar vai ter a resposta positiva.
Um aplauso. Representação da Associação Habitacional Catingueira, senhora Ana Paula. Eu não vim só aqui representar a Associação Habitacional Catingueiras, que hoje reside nas casas populares da Quadra 18. Eu vim aqui representar o povo. O povo que hoje está sendo chamado de mal educado, porque está querendo gritar suas dores. Então eu peço aqui a todos um pouquinho de compaixão. Vamos pedir também ao nosso gestor que ele desça assim do seu pedestal e venha conversar com o povo. Porque a gente precisa conversar com ele e ele nunca está em lugar nenhum. Sempre está viajando, a gente não encontra. Então a gente vem pedir em nome do povo, da Quadra 18, dos sem teto que não tem água, dos feirantes que querem as bandas para trabalhar. Em nome do povo eu pedi ao senhor Daniel Menezes que ele peça ao gestor, que ele um conselho do povo. E que ele não coloque uma bacaninha rica lá, não. Ele bota uma pessoa do povo que pisa no chão, que sente a terra e sabe as dores do povo pobre. Venho pedir também em nome das 26 famílias que se encontram na Quadra 18, que o senhor, excelentíssimo juiz da nossa comarca, ore com os olhos de pai, e ele disse que ele é pai. A gente tem lá 64 crianças e 4 gestantes em situação de risco. E a gente precisa que ele faça uma investigação ali naquele local. Que ele não mande, só que a gente saia, que ele não mande um mandato de reintegração de posse antes dele mesmo observar quem está errado. Então o gestor ele não vem dizer que a gente está errado e que a gente está prejudicando os outros. Porque a gente não está ali, Lorival, para prejudicar ninguém e nem para sair prejudicado. A gente está ali para que você nos veja, para que você olhe para o povo. Você disse que é o prefeito do povo. Então, vamos acabar com o povo. Eu quero parabenizar a senhora pela forma como a senhora diz. Talvez o juiz promotor possa se condicionar, porque quem está com processo você não pode emitir valores sobre o que está dentro do processo, se for o caso que está aqui. Mas veja como é realmente importante. Quando você tem uma chance de perante a sociedade, o seu pleito, a sua indignação, quer do município maior, conversa, que ele designa um secretário, ou que vá conversar, isso é justo, a gente tem esse envolvimento com essa finalidade. Eu só estou uma chance. Só que todas as autoridades. Parabéns pela forma educada que a senhora chegou aqui e séria no seu convocatório. Minhas homenagens. Senhoras e senhores, próximo espírito.